No ano de 2418, a humanidade já havia alcançado estrelas que séculos antes pareciam inalcançáveis. Centenas de colônias orbitavam sóis distantes. Naves cruzavam a galáxia diariamente. A exploração espacial havia deixado de ser uma aventura. Era apenas parte da rotina. Mas, apesar de toda essa evolução, uma pergunta permanecia sem resposta. Estamos realmente sozinhos? Durante mais de 4 séculos de exploração interestelar, inúmeras civilizações antigas haviam sido encontradas. Ruínas, megaestruturas, planetas completamente abandonados, tecnologias incompreensíveis, mas nunca um único sobrevivente. Era como se todas as espécies inteligentes do universo simplesmente desaparecessem em algum momento da própria história. Ninguém sabia por quê. Essa pergunta levou a humanidade a criar uma nova profissão: arqueólogos interestelares, especialistas em reconstruir histórias de civilizações extintas. E entre todos eles existia um nome respeitado em praticamente toda a Federação Humana: Doutora Maya Soren. Maya não era soldado, não era piloto militar, muito menos cientista de laboratório. Ela era especialista em silêncio, em lugares onde ninguém pisava havia milhões de anos, em cidades abandonadas, em naves esquecidas, em ruínas que pareciam guardar respostas para perguntas que ainda nem sabíamos fazer. Sua carreira inteira havia sido construída sobre uma frase: toda civilização deixa uma última mensagem. Ela apenas precisava encontrá-la. Naquela manhã, Maya despertou com uma transmissão classificada como prioridade máxima. O remetente era o Comando Científico Central. Algo extremamente raro. As mensagens normalmente chegavam horas antes da missão, mas aquela havia sido enviada apenas poucos minutos antes. Na tela apareceu apenas uma frase: você foi escolhida. Logo abaixo, as coordenadas seguem anexadas. Nenhuma explicação, nenhum relatório, nenhuma fotografia, apenas coordenadas. Ela permaneceu alguns segundos olhando para a tela. Aquilo era estranho, muito estranho. Sempre existia um relatório preliminar, alguma hipótese, alguma informação sobre o local. Desta vez, nada. Menos de 1 hora depois, Maya embarcava na nave científica Atlas. A viagem duraria apenas algumas horas, utilizando os corredores de dobra gravitacional. Durante o percurso, tentou acessar o banco de dados da missão. Arquivo inexistente. Tentou acessar o histórico da região. Classificado. Tentou identificar quem havia solicitado sua presença. Acesso negado. Era a primeira vez, em toda a sua carreira, que via uma missão praticamente sem informações. Quando a Atlas saiu do corredor de dobra, a primeira imagem surgiu diante da enorme janela frontal. Uma estrela, ou melhor, o que havia restado dela, era uma anã branca, pequena, fria, morrendo lentamente. Ao seu redor, orbitavam fragmentos de antigos planetas destruídos. O sistema inteiro transmitia uma sensação estranha, como se estivesse vazio havia muito tempo. Então os sensores emitiram um alerta. Objeto artificial detectado. Maya aproximou a imagem. Uma estação espacial, imensa, silenciosa, sem qualquer transmissão ativa. Ela parecia estar intacta, mas completamente abandonada. Sua arquitetura não lembrava nada construído por humanos. Também não correspondia a nenhuma civilização catalogada. Possuía enormes anéis metálicos envolvendo um núcleo central, centenas de estruturas hexagonais, torres assimétricas, nenhuma janela, nenhuma antena aparente. Tudo parecia ter sido construído para durar milhões de anos. A Atlas aproximou-se lentamente. Nenhum sinal de energia, nenhum sistema de defesa, nenhum movimento, apenas silêncio. Os sensores indicavam algo impossível. A estação possuía aproximadamente 800 milhões de anos.
Maia conferiu a leitura. Depois conferiu novamente. Era absurdo. Naquela época, a Terra ainda era habitada apenas por formas primitivas de vida. Nenhum ser humano existia, mesmo assim. Alguém havia construído aquela estrutura. Ela respirou lentamente. Quanto mais observava, mais percebia pequenos detalhes. A estação não apresentava danos provocados por guerra. Não havia sinais de impacto, nem explosões, nem meteoritos. Parecia simplesmente abandonada, como se seus ocupantes tivessem saído para caminhar e jamais voltado. A equipe preparou o módulo de acoplamento. As portas externas responderam automaticamente, mesmo sem energia aparente. Outro detalhe impossível. Quando a comporta finalmente se abriu, Maia deu o primeiro passo para dentro da estação. O corredor era enorme. As paredes possuíam um brilho metálico discreto. O ar era respirável. A temperatura estava agradável. Não existia poeira. Não existia ferrugem. Não existia qualquer sinal de deterioração. Era como entrar em um edifício construído na semana anterior. A iluminação permanecia desligada. Mesmo assim, uma suave luz azul parecia surgir do próprio metal das paredes. Silêncio absoluto. Nem o som de máquinas, nem ventiladores, nem sistemas eletrônicos. Apenas o eco dos próprios passos. Enquanto caminhavam, scanners registravam tudo. Nenhum organismo vivo, nenhuma bactéria, nenhum fungo. Era um ambiente completamente estéril, como se tivesse permanecido isolado durante milhões de anos. A equipe dividiu-se para explorar diferentes setores. Maia seguiu acompanhada apenas por um pequeno drone cartográfico. Poucos minutos depois, encontrou algo inesperado. Uma porta, diferente de todas as outras. Ela possuía símbolos desconhecidos, nenhum idioma conhecido, nenhum padrão matemático reconhecível. Ainda assim, quando Maia aproximou a mão da superfície metálica, a porta abriu sozinha. O ambiente do outro lado era pequeno, redondo, quase vazio. No centro existia apenas um objeto, um terminal, nada mais. Nenhuma cadeira, nenhum painel, nenhum móvel, somente um computador. Ele parecia completamente desligado, mas, quando Maia se aproximou, a tela acendeu, automaticamente, sem qualquer fonte visível de energia. Letras começaram a aparecer lentamente, em um idioma desconhecido. Depois, mudaram, transformaram-se, como se o próprio sistema estivesse aprendendo. Até que finalmente surgiu uma frase perfeita em português. Bem-vinda, Maia Soren. Ela congelou. O drone registrava tudo. Os batimentos cardíacos aceleraram. A estação tinha aproximadamente 800 milhões de anos. Não fazia sentido. Como aquele computador poderia conhecer seu nome? Nova frase apareceu. Você demorou. Maia permaneceu imóvel. Talvez existisse algum mecanismo de tradução extremamente avançado. Talvez o sistema estivesse lendo informações da nave. Tentou encontrar uma explicação lógica. Então percebeu outra linha sendo escrita. Não procure a resposta na nave. Ela recuou um passo. Aquilo era impossível. O computador respondia exatamente aos seus pensamentos, sem utilizar voz, sem qualquer comando, como se previsse o raciocínio antes mesmo de ele terminar. As mãos começaram a suar. Mesmo acostumada a investigar ruínas alienígenas, nunca havia experimentado algo semelhante. A tela piscou novamente. Apareceu apenas uma pasta. Arquivo 0. Nenhum outro documento. Nenhum menu. Nenhum sistema operacional. Apenas um único arquivo. Ela olhou para o drone. Respirou fundo e tocou lentamente o ícone. A tela escureceu por alguns segundos. Depois surgiu uma frase. História completa da humanidade. Maia franziu a testa. Aquilo não fazia sentido.
A humanidade existia havia apenas uma fração insignificante da idade daquela estação. Mesmo assim, o computador afirmava possuir toda a história da espécie humana. Ela abriu o documento. A primeira linha dizia: no princípio, os humanos acreditavam que escreviam a própria história. A segunda linha fez Maia prender a respiração. Depois descobriram que estavam apenas lendo. Naquele instante, sem que ela percebesse, uma nova linha começou a surgir lentamente na parte inferior da tela. Uma linha que ainda estava sendo escrita, como se alguém, naquele exato momento, continuasse alimentando o arquivo. Maia permaneceu imóvel diante da tela. Seu primeiro impulso foi fechar o documento, mas sua curiosidade falou mais alto. Ela rolou lentamente o texto para cima. O documento era gigantesco, milhares, talvez milhões de páginas. Cada capítulo possuía um título: a formação da Terra, o surgimento da vida, as primeiras células, a extinção dos dinossauros, o aparecimento dos primeiros primatas, a Revolução Industrial, a colonização de Marte, a fundação da Federação Humana. Tudo estava ali. Cada acontecimento da história, escrito com um nível de detalhes impossível. Maia escolheu um período histórico que conhecia profundamente. A primeira viagem interestelar da humanidade. Leu durante alguns minutos cada nome, cada data, cada decisão política, cada acidente, cada descoberta. Tudo correspondia exatamente aos registros históricos, nenhum erro, nem mesmo os menores detalhes. Ela voltou centenas de páginas, abriu outro capítulo, a queda da antiga República Lunar. Novamente, tudo absolutamente correto. Aquilo deixava de parecer um simples banco de dados. Era como se alguém realmente tivesse acompanhado toda a evolução da humanidade, desde o primeiro ser humano até aquele momento. Mas uma pergunta destruía toda a lógica. Como? A estação possuía aproximadamente 800 milhões de anos, muito antes dos dinossauros, muito antes dos mamíferos, muito antes da existência da própria espécie humana. Mesmo assim, a história estava escrita. Maia sentiu um frio percorrer o corpo. Então decidiu procurar uma resposta simples. Utilizou a ferramenta de busca. Digitou apenas uma palavra: Maia. O resultado apareceu instantaneamente. Mais de 3.000 ocorrências. Ela engoliu em seco. Selecionou a primeira. O documento levou alguns segundos para localizar o trecho. Então surgiu um título: A Descoberta da Estação Silenciosa. Ela começou a ler. A arqueóloga interestelar Maia Soren embarcou na nave Atlas sem imaginar que aquela seria a última missão de sua vida como conhecia. Ela interrompeu a leitura imediatamente. Olhou ao redor da sala. Não havia ninguém, somente o pequeno drone flutuando atrás dela. Seu coração acelerava cada vez mais. Tentou convencer a si mesma de que aquilo era apenas algum tipo de inteligência artificial extremamente avançada. Talvez estivesse criando previsões, simulações, hipóteses. Mas então decidiu testar essa teoria. Fechou completamente o documento. Caminhou até a porta. Antes de atravessá-la, voltou rapidamente para o terminal. Abriu novamente o arquivo. Foi direto ao trecho que acabara de ler. Agora havia uma nova frase. Maia decidiu sair da sala para testar a precisão do arquivo 0. Ela ficou paralisada. Não era possível. Aquela decisão havia sido tomada apenas alguns segundos antes. Não existia tempo suficiente para o sistema registrar aquilo. Ela saiu correndo da sala. Percorreu o corredor principal. Respirava com dificuldade. Precisava encontrar o restante da equipe. Quando finalmente localizou o comandante da expedição, falou quase sem conseguir organizar as palavras. Existe um computador. Ela interrompeu a própria frase. O comandante a olhava com estranheza. Computador? Nós ainda nem conseguimos acessar nenhuma sala.
Maia franziu a testa. Como assim? Todas as portas continuam fechadas. Ela olhou para trás. O corredor por onde havia passado permanecia exatamente igual. Mas a porta da sala simplesmente não existia mais. Ela caminhou rapidamente até o local. Nada. A parede era completamente lisa, sem qualquer sinal de abertura. Os scanners confirmavam. Nunca existira uma sala ali. Maia deu mais alguns passos para trás. Ela conhecia perfeitamente aquele corredor. Havia acabado de atravessá-lo. O terminal estava ali. O computador também. Ela lembrava de cada detalhe. Mesmo assim, tudo havia desaparecido. Naquele instante, o drone aproximou-se lentamente. Seu visor piscava. Uma mensagem apareceu. Novo arquivo recebido. Maia congelou. O drone jamais possuíra capacidade para receber transmissões externas. Mesmo assim, havia acabado de receber uma. Ela abriu o conteúdo. Era uma única página, extraída do arquivo 0. No alto estava escrito: capítulo 723. Logo abaixo. Ela leu. Maia retornará ao corredor exatamente após terminar esta frase. Ela permaneceu imóvel. Não faria aquilo. Não desta vez. Cruzou os braços. Sentou-se no chão metálico. Esperou. 1 minuto. 2. 5. Nada aconteceu. Ela sorriu discretamente. Finalmente havia encontrado um erro. O arquivo estava errado. Então o comunicador preso ao seu uniforme emitiu um sinal. Era o comandante. Doutora Maia, encontramos uma sala. Acreditamos que a senhora precise ver isso imediatamente. Ela fechou os olhos. A sala ficava exatamente no corredor para onde o arquivo dizia que ela voltaria. Durante alguns segundos tentou ignorar a chamada, mas sua curiosidade venceu. Levantou-se lentamente, caminhou, passo após passo, até o mesmo corredor. Quando chegou, a porta estava lá, exatamente onde deveria estar, como se nunca tivesse desaparecido. O comandante permanecia parado diante dela. Conseguimos abrir agora há pouco. A senhora quer entrar primeiro? Maia não respondeu. Olhou lentamente para a parede, depois para o comunicador, depois para a porta. Tudo acontecia exatamente como estava escrito. Ela entrou. No centro da sala havia apenas o terminal. O mesmo terminal. A mesma tela. A mesma pasta. Arquivo 0. Como se ela jamais tivesse saído dali. A tela acendeu sozinha. Uma única frase apareceu. Obrigado por confirmar que ainda acredita possuir livre-arbítrio. Maia sentiu um calafrio percorrer a espinha. A partir daquele momento, decidiu realizar um teste muito mais radical. Se o arquivo realmente previa tudo, ela faria algo completamente aleatório, algo impossível de antecipar. Fechou os olhos, respirou profundamente e decidiu que sua próxima ação seria escolhida apenas no último instante. Nem ela mesma saberia qual seria. Quando abriu os olhos, ficou parada por alguns segundos, esperando que sua mente escolhesse espontaneamente. Então, de forma totalmente impulsiva, ergueu a mão direita e golpeou violentamente a tela do terminal. O vidro rachou. Faíscas surgiram. O computador tombou lentamente. Por alguns segundos, tudo permaneceu em silêncio. Maia respirou aliviada. Talvez finalmente tivesse quebrado o ciclo. Mas então, mesmo caído no chão, a tela voltou a acender. As letras começaram a surgir lentamente. Às vezes, outra linha apareceu. A única maneira de convencer alguém. Mais algumas palavras. É permitir que ele acredite. E finalmente a última frase. Que tomou uma decisão por conta própria. Maia permaneceu imóvel. Pela primeira vez em toda a sua carreira, ela não tinha qualquer explicação racional. E o mais assustador era perceber que aquele computador não parecia prever o futuro. Parecia lembrar dele.
Maia permaneceu olhando para o terminal caído no chão. As rachaduras na tela aumentavam lentamente. Mesmo assim, as letras continuavam surgindo. Nenhum circuito visível, nenhuma fonte de energia. Era como se o computador simplesmente ignorasse as leis da física. O restante da equipe aproximou-se. Pela primeira vez, todos conseguiam ver a tela. "Doutora", murmurou o comandante. Isso é possível?" Maia não respondeu. Nem ela sabia. Enquanto todos observavam em silêncio, o arquivo 0 apagou lentamente todas as palavras da tela. Linha por linha, como se estivesse encerrando um capítulo. Então surgiu uma única frase. Chegou o momento de compreender. Logo abaixo apareceu algo completamente inesperado. Autorização concedida. Nível final. A pasta desapareceu. No lugar dela surgiu um novo documento, muito menor. Chamava-se apenas Origem. Maia hesitou por alguns segundos. Depois abriu o arquivo. A tela escureceu. Quando voltou a iluminar-se, nenhuma letra apareceu. Em vez disso, uma imagem começou a se formar. Era o próprio universo. Milhões de galáxias, nebulosas, aglomerados de estrelas, tudo girando lentamente diante deles. A imagem avançava como se acelerasse bilhões de anos em poucos segundos. Galáxias colidiam, estrelas nasciam, outras desapareciam. Depois, tudo começou a escurecer, cada vez mais. As estrelas tornavam-se raras, as galáxias afastavam-se umas das outras, até que restaram apenas pequenos pontos luminosos perdidos na imensidão. O vídeo continuava acelerando. Os últimos sóis apagavam lentamente, buracos negros evaporavam, a matéria desaparecia. Restava apenas um universo frio, silencioso, escuro. Então, uma luz surgiu. Não era uma estrela, não era uma galáxia, era uma estrutura gigantesca, muito maior que qualquer planeta, muito maior que qualquer estação espacial construída pela humanidade. Ela parecia flutuar sozinha no último instante da existência do universo. O comandante aproximou-se da tela. "O que é isso?" Ninguém respondeu. Então o vídeo aproximou-se lentamente da estrutura. Ela possuía exatamente a mesma arquitetura da estação onde eles estavam. Os mesmos anéis, as mesmas torres, os mesmos corredores. Maia sentiu um arrepio percorrer o corpo. A estação não havia sido construída no passado. Ela havia sido construída no fim. O vídeo terminou. As imagens desapareceram. Voltaram as palavras. Esta estação foi construída pela última civilização inteligente que existirá no universo. O silêncio tomou conta da sala. Outra frase surgiu. Quando compreenderam que o universo caminhava para sua morte inevitável, eles decidiram preservar aquilo que jamais poderia ser recriado. Mais uma linha. A memória. Maia aproximou o rosto da tela. Cada palavra parecia responder uma pergunta, mas criava outras 100. O texto continuou. Planetas desaparecem. Estrelas desaparecem. Galáxias desaparecem. Mas uma civilização só desaparece verdadeiramente quando sua história deixa de existir. O comandante respirava cada vez mais devagar. Ninguém ousava interromper. A tela continuou escrevendo. Assim nasceu o arquivo 0. O último arquivo do universo. Maia fechou lentamente os olhos. Finalmente começava a entender. Aquilo nunca foi um computador, nem um banco de dados. Era um monumento, construído para preservar toda a existência inteligente, cada espécie, cada planeta, cada descoberta, cada erro, cada esperança, tudo. Nada seria esquecido. Mas então surgiu uma frase que destruiu completamente essa lógica. O arquivo 0 não registra apenas o passado. Todos permaneceram imóveis.
Mais palavras apareceram lentamente. Ele registra a existência completa. Maia franziu a testa. Existência completa? Ela releu a frase diversas vezes, até que outra linha surgiu. Para quem vive no último instante do universo. Não existe diferença entre passado, presente e futuro. O comandante foi o primeiro a compreender. Esperem. Ele olhou para Maia, depois para a tela. Para eles, tudo já aconteceu. Maia sentiu um vazio tomar conta de seus pensamentos. Era isso. Era exatamente isso. A estação jamais havia previsto qualquer acontecimento. Ela apenas consultava uma história que, do ponto de vista daquela civilização, já estava completamente escrita para eles. A humanidade já havia nascido, já havia evoluído, já havia desaparecido. Tudo fazia parte do passado, mesmo acontecimentos que para Maia ainda estavam milhares ou milhões de anos à frente. Foi então que ela percebeu algo ainda mais perturbador. Ela nunca havia encontrado aquela estação, na verdade. A estação sempre soube que ela chegaria. Seu nome apareceu na tela porque sua visita fazia parte do arquivo. Não havia surpresa. Não havia descoberta. Ela apenas estava vivendo uma página que já existia. Maia deu alguns passos para trás. Tentou organizar as ideias, mas algo continuava incomodando. Se tudo já estava registrado, por que a estação permaneceu esperando durante 800 milhões de anos? Por que escolher justamente ela? A resposta surgiu antes mesmo que terminasse de formular a pergunta. Você acredita que foi escolhida? Nova linha. Mas isso não é verdade. Mais uma. Você sempre fez parte desta história. Maia permaneceu imóvel. O restante da equipe olhava para ela sem compreender. Então o arquivo escreveu a frase que mudaria tudo. A estação nunca esperou por você. Alguns segundos de silêncio. E lentamente, as últimas palavras começaram a surgir. Foi você. Quem sempre esteve caminhando em direção à estação. Maia sentiu as pernas perderem a força. Ela apoiou uma das mãos na parede metálica enquanto tentava compreender o significado daquela frase. Durante toda a missão, acreditava ter sido ela quem encontrou a estação. Agora começava a perceber que talvez fosse exatamente o contrário. A estação sempre soubera que aquele encontro aconteceria. Não porque observava o futuro, mas porque aquele encontro já fazia parte da história completa do universo. Ela respirou profundamente. Então fez a única pergunta que realmente importava. Por quê? Durante alguns segundos. Nada aconteceu. Depois. O arquivo 0 respondeu. Porque toda a história precisa de um leitor. Maia permaneceu em silêncio. As palavras continuaram surgindo lentamente. Uma biblioteca sem leitores desaparece antes mesmo de ser destruída. A memória só continua existindo quando alguém a observa. O comandante aproximou-se. Então, vocês estavam esperando que alguém encontrasse este lugar? Nova resposta. Não. Outra linha apareceu. Estávamos esperando o último leitor capaz de compreender. Maia sentiu um arrepio. Aquela resposta parecia dirigida apenas a ela, como se o arquivo ignorasse completamente a presença dos demais. Ela olhou novamente para o documento. Milhões de páginas, bilhões de acontecimentos, toda a história da humanidade, toda a história de civilizações desconhecidas, tudo preservado, tudo esperando por alguém. Então percebeu algo que ainda não havia observado. No canto inferior da tela existia uma barra. Ela indicava o progresso da leitura. 99,99%. Ela prendeu a respiração. Faltava apenas uma página. A última. Com mãos trêmulas, deslizou lentamente até o final do documento.
O silêncio dentro da estação parecia ainda mais profundo. Nenhum equipamento emitia qualquer ruído, nem mesmo o drone, como se tudo aguardasse aquele instante. Então, ela chegou. No alto da página estava escrito apenas "Capítulo final abaixo". Apenas uma frase. Quando esta página for lida, Maia continuou, a história estará completa. Ela franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Olhou para o restante da página. Estava completamente vazia. Nenhuma palavra, nenhum parágrafo, nada. Então, uma letra apareceu, depois outra, e mais outra. Todos observavam em absoluto silêncio, enquanto o texto era escrito diante deles. Não parecia que alguém digitava. Parecia que os próprios acontecimentos transformavam-se em palavras. O documento começou a registrar exatamente o que acontecia dentro da sala. Cada movimento, cada respiração, cada expressão. Cada pensamento importante de Maia surgia descrito poucos segundos depois de acontecer. Ela observava sua própria vida sendo escrita, em tempo real. Mas então percebeu um detalhe. As palavras não surgiam depois. Elas apareciam um instante antes. Frações de segundo. Pequenos intervalos quase imperceptíveis. Mesmo assim, sempre antes. Ela levantou rapidamente a mão esquerda. Olhou para a tela. A frase já estava lá. Maia levantará a mão esquerda. Ela fechou a mão. A frase apareceu primeiro. Depois o movimento aconteceu. Seu coração disparou. Não. Aquilo não era uma previsão. Também não era uma lembrança. Era algo muito mais profundo. O arquivo não descrevia os acontecimentos. Os acontecimentos e o arquivo existiam ao mesmo tempo, como duas faces da mesma realidade. Foi então que Maia compreendeu. O universo não estava sendo escrito pelo arquivo. O arquivo apenas refletia um universo cuja história completa existia desde o início. Livre-arbítrio, destino, passado, futuro. Talvez fossem apenas diferentes maneiras de observar a mesma linha do tempo. Ela sorriu discretamente. Pela primeira vez desde que entrara naquela estação. Não sentia medo, sentia admiração. Olhou novamente para a tela. Existe algo depois desta página? As palavras demoraram alguns segundos. Então surgiu a resposta. Existe uma pergunta. Maia aguardou. Nova frase. Toda civilização faz a mesma pergunta quando chega até aqui. Outra linha. Nenhuma recebeu a mesma resposta. Ela respirou fundo. Então, qual é a minha? O arquivo permaneceu em silêncio durante vários segundos. Depois, a tela inteira apagou. Restou apenas uma frase branca sobre o fundo negro. O que você fará com o conhecimento de que toda a sua história já existe? Ninguém respondeu, nem Maia, nem o comandante, nem qualquer integrante da equipe, porque não existia resposta certa. A pergunta era dirigida a qualquer ser inteligente, a qualquer civilização, a qualquer leitor. Naquele instante, todos os sistemas da estação começaram a despertar. Luzes acenderam-se pelos corredores. Motores permaneceram silenciosos, mas enormes estruturas começaram a mover-se lentamente, como se a estação estivesse despertando de um sono de centenas de milhões de anos. Os sensores da nave Atlas enviaram um alerta. Uma transmissão estava sendo emitida. Pela primeira vez, em 800 milhões de anos, o sinal espalhou-se pelo espaço, na velocidade da luz, em todas as direções. Maia olhou para o comandante. Para quem essa mensagem está sendo enviada? Antes que alguém pudesse responder. O arquivo escreveu sua última frase. Para o próximo leitor. Naquele instante, a tela apagou definitivamente. Nenhuma palavra voltou a aparecer. O computador tornou-se apenas um bloco metálico silencioso.
A missão terminou poucas horas depois. A estação permaneceu exatamente onde sempre estivera, orbitando uma estrela moribunda, guardando a maior biblioteca da história do universo. Quando Maia retornou à Terra, tentou explicar o que havia visto. Relatórios foram escritos. Pesquisas começaram. Especialistas analisaram todos os registros da missão, mas havia um detalhe impossível de compreender. Nenhuma gravação mostrava as mensagens do Arquivo Zero. Os drones registraram apenas uma tela vazia. As câmeras não captaram nenhuma palavra. Os sensores não detectaram qualquer atividade eletrônica. Para todos os equipamentos, o computador jamais havia funcionado. A única prova de que tudo realmente aconteceu era a memória de Maia. E às vezes ela mesma se perguntava se aquilo havia sido real, ou se o arquivo havia deixado algo muito mais profundo dentro de sua mente. Talvez essa fosse justamente a intenção, porque algumas histórias não existem para fornecer respostas. Existem para mudar a maneira como fazemos perguntas. E talvez exista uma possibilidade ainda mais inquietante. Se o Arquivo Zero realmente preserva a história completa de todas as civilizações inteligentes, então, em algum lugar, muito além do tempo que conseguimos imaginar, talvez alguém já tenha terminado de ler a história da humanidade e talvez, neste exato instante, outro leitor esteja caminhando lentamente pelos corredores daquela estação silenciosa, preparando-se para abrir novamente. O Arquivo Zero. Se você gostou desta história, deixe o seu like. Inscreva-se para acompanhar novas histórias originais de ficção científica, mistérios cósmicos e aventuras que exploram os maiores enigmas do universo. Compartilhe este vídeo com quem também gosta de imaginar o impossível. E agora queremos saber a sua opinião. Se você descobrisse que toda a história da sua vida já está escrita em algum lugar do universo, você escolheria lê-la? Ou preferiria continuar vivendo sem jamais conhecer a resposta? Até a próxima história. E lembre-se, o universo sempre guarda mais perguntas do que respostas.